Bom dia, povo de Deus. Vamos estar entrando em mais uma live esta manhã, de continuidade da escola dominical, amém? Volto a me apresentar, eu sou o presbítero Roberto da Igreja Projeto de Deus. Estou com o intuito de estar dando a continuidade da aula, amém? Nós vamos entrar na lição 13, amém? A lição hoje nós vamos estar falando da batalha espiritual e as armas do crente, amém? Espero que vocês gostem da aula de hoje. Vai ser bem interessante o conteúdo que eu vou estar passando para vocês essa manhã, amém? Eu espero que vocês gostem. Fiquem até o final e assistam, vai ser muito interessante. Nós vamos estar entrando na lição 13 da revista da CPAD, amém? Com o tema A Batalha Espiritual e as Armas do Crente, amém? Vamos lá, dar continuidade, amém? Todo dia, no domingo, 9h30 eu entro na live e faço essa transmissão para que vocês possam estar assistindo o conteúdo da aula, amém? Nós estamos no segundo trimestre, amém? Nessa aula, a revista fala sobre a igreja eleita, amém? Na leitura de graça, eu vou estar antecipando para não ficar muito cansativo para vocês, mas baseado em tudo que eu vou estar dando aula hoje, é baseado no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 20, amém? Então eu vou dar uma resumida, eu não vou estar lendo, mas se vocês puderem estar acompanhando, pegando a Bíblia, eu vou estar parando em cada tópico algum versículo interessante sobre essa aula, amém? Se vocês quiserem dar uma lida depois, em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 20, amém? Vamos estar estudando sobre esses versículos, amém? Espero que vocês entendam e compreendam a cada parte que eu vou estar passando para cada parte, amém? Nesse texto nós vamos estar falando assim, da seguinte forma, lá em Efésios capítulo 6, versículo 11, diz assim: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amém? Lá no texto Aurélio da revista tem essa parte. Amém? E na prática nós vamos estar falando o quê? Do uso da armadura de Deus, que assegura a vitória do crente no campo de batalha espiritual. Então nós vamos estar falando nessa aula sobre na batalha espiritual da vida de um cristão na presença de Deus. Amém? Eu vou entrar em alguns tópicos e cada tópico que eu vou passando eu vou estar explicando cada parte para vocês. Amém? Vamos lá. Nesta lição nós vamos entrar a respeito da guerra espiritual que todos os crentes em Jesus Cristo enfrentam. Aí vamos seguir em duas partes para vocês entenderem. De um lado, tem aquela pessoa que acredita que Deus ele vai estar nos guardando, livrando, protegendo de toda a cilada do inimigo. Mas do outro lado, sempre tem pessoas que não acreditam que Deus ele possa estar no nosso lado. Então eu vou dar dois exemplos para você entender. Aqui no slide está assim, a seguinte forma, como se tivesse duas pessoas. Aí diz assim: o diabo tem um poder, nada podemos contra ele, tem muito medo. Aí uma pessoa, sim, uma afirmação como se ela tivesse com medo do adversário. Nessa parte ele fala o quê? Outros emanecente poder do inimigo, que se esquece que Cristo derrotou na cruz do Calvário e que deu poder contra as serpentes e escorpiões. Nessa parte, ele fala o quê? Que nós esquecemos do quê? Que Cristo ele morreu na cruz no Calvário. E as pessoas não esqueceram nessa parte, que Deus ele deu seu único filho para nos salvar. Aí a outra parte fala assim: o diabo não tem poder para atacar. Alguns subestimam por completo os ataques do inimigo
e as suas ciladas. Então nós vamos entrar na parte onde tem a luta travada entre o inimigo e Deus, para Deus nos revestir da armadura de Deus. Amém? Vamos lá. Na introdução, vou estar falando do apóstolo Paulo convoca a igreja para lutar, resistir às inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Amém? Nesse primeiro tópico, eu vou estar falando do preparo espiritual do crente para a batalha. Fortalecidos no poder do Senhor. Fortalecei-vos no Senhor. Indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excesso de poder nos é conferido como uma comunhão com Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo. Em 1 João, capítulo 15, versículo 7, relata assim. Vamos lá. Na Bíblia, em João, capítulo 15, versículo 7, para vocês entenderem essa parte. Está escrito assim: se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedires tudo o que quiseres, e vos será feito. Quer dizer, então, o que nessa palavra? Em cima do que eu falei, o que nós não temos poder em nós, mas o poder vem de quem? De Deus. Deus, ele nos dá força para prosseguir nas batalhas travada entre o inimigo sobre a nossa vida. Amém? Aí fala o quê? Que o Espírito Santo está sobre nós. Ele que nos ajuda, nos dá força para continuar firme, para prosseguir firmemente na batalha contra as astutas do adversário. Amém? Vamos continuar. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura tão preciosa da arma espiritual. Então, aqui nessa parte, Paulo nos enfatiza ao quê? Que é a oração que vai dar força para continuar firme, para lutar contra as lutas do inimigo, do adversário. Ainda vamos entrar em algumas partes que fala o que o inimigo muitas vezes faz na vida de um cristão que pede de ele alcançar os seus objetivos, a sua conquista diariamente. O que nós devemos estar constantemente fazendo para nos estar firme e forte na presença de Deus. Amém? Lá em Lucas, capítulo 21, e versículo 36, fala assim. Vamos lá. Lucas, capítulo 21, se você estiver com sua Bíblia, abre. Em Lucas, capítulo 21, e versículo 36. Vamos lá acompanhar. Se você puder abrir a sua Bíblia, em Lucas capítulo 21, versículo 36. Está escrito assim: vigiai, pois que em todo o tempo, orando para que sejais havidos, por dignos de evitar todas as coisas que hão de acontecer, e que estás em pé diante do Filho do Homem. Aqui ele nos ensina, relata firmemente que nós devemos estar em vigilância, em oração constante, buscando a Deus, orar sem cessar. Sempre devemos ter o que, irmãos, em cima, baseado nisso? Devemos ter sempre uma reserva, porque não sabemos o dia e a hora que vinha os obstáculos, as ciladas do inimigo que vão impedir de nós estar firme na presença de Deus. É baseado nisso daí que a palavra diz. E agora vamos entrar na outra parte para vocês entenderem o que eu estou dizendo tudo sobre isso. Amém? A expressão orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica do Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidades. Então, ele fala, a gente está em constante oração, orando sem cessar, sem parar. Devemos estar em constante oração, guardando uma reserva, porque não sabemos
o que pode vir, o que o inimigo pode fazer sobre a nossa vida para impedir que ele venha estar firme na presença de Deus, para que não venha sair do foco que é na presença do Senhor Jesus. Amém? Vigilantes em toda oração e súplica. Esse clamor deve estar acompanhado na vigilância. Em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. Vamos lá, eu vou estar só lendo o versículo 1 de Isaías para que vocês venham entender essa parte. Amém? Isaías capítulo 59, versículo 1. Amém? Você que estiver com sua Bíblia, abre para você estar nos acompanhando na leitura, que eu vou estar passando alguns tópicos para vocês entender nessa aula de hoje. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Está escrito assim: Eis que a minha mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem seu ouvido agravado, para que não pode ouvir. O que quer dizer nessa parte? Se a gente estiver sempre em oração, Deus está sempre de mãos abertas para nos abençoar. E sempre atento o ouvido dele para ouvir a nossa oração, o nosso clamor perante a Deus. Então aí ele nos ensina o que? Estar em vigilância, constantemente orando, se revestindo da presença de Deus para que ele venha suportar as lutas, as dificuldades diárias sobre a nossa vida, baseada na palavra de Deus. Amém? Vamos continuar aqui. Nesse tópico nós falamos o quê? Que a vitória contra o mal somente é possível por meio do fortalecimento do crente no poder do Senhor. Então é basicamente o quê? No fortalecimento espiritual. Se nós estamos em oração, buscando a presença de Deus, constantemente em oração, para suportar as lutas, as dificuldades da nossa vida, nós conseguimos lidar com certas situações na nossa vida. O inimigo ele vem tentar de toda maneira tirar você da presença de Deus, mas Deus nos ensina através do apóstolo Paulo que nós devemos estar em vigilância, constantemente buscando, se revestindo da presença de Deus e guardando, como eu falei para vocês, uma reserva para que nós podemos suportar as lutas, as dificuldades na nossa vida perante a presença do Senhor Jesus. Amém? No segundo tópico, nós vamos estar falando do conhecendo o campo e a batalha espiritual, as astutas ciladas do diabo. A expressão cilado do diabo. O líder do reino das trevas é identificado como o diabo. Diabolos, no grego, significa caluniador e acusador. Então aí já fala exatamente como que é o diabo. Ele é um acusador, ele vai te acaluniar, vai acusar você, ele vai te afrontar para que você saia do foco da presença de Deus, que você não consiga se revestir da armadura do Senhor Jesus. Indica armadilhas articulares perseverante pelo reino das trevas. Então o inimigo vai o quê? Ele vai preparar ciladas para tirar você da presença de Deus, vai tentar de toda maneira fazer com que você perca o foco nos caminhos do Senhor Jesus. Em Mateus, se vocês puderem nos acompanhar, livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1. Vamos lá? Para você entender essa parte. Capítulo 4, versículo 1. Está escrito assim: Então foi conduzido Jesus, pelo Espírito, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, basicamente, fala aqui nessa parte aqui, para vocês, alguns já conhecem essa parte, que Jesus foi tentado no deserto. Quando a vida de um cristão está em oração, no deserto é basicamente o que? Você vai estar lá, naquele momento, no seu quarto, para vocês entenderem basicamente onde eu estou querendo dizer, no seu quarto, sua batalha espiritual, onde você vai estar lá, dobrando o seu joelho, buscando a presença de Deus, para que Deus venha te revestir, dar força para você continuar firme na presença de Deus, para que o inimigo não venha te caluniar
e te acusar, te afrontar para que você saia do foco da presença do Senhor Jesus. É basicamente isso que a palavra diz, o que está falando nessa parte. Agora vamos entrar algumas partes que fala que quais as astúcias do inimigo que faz tentar nos afrontar na vida de um cristão. O que ele faz? Ele confunde a mentira com a verdade, disputar as escrituras, dissimular e induzir a dissimulação, fazer falsos sinais, fazer acusações, semear incredulidade, promover ideologias anticristãs. Agora vamos lá, em cada parte que eu falei para vocês. Confundir a mentira com a verdade. Então ele vai fazer o quê? Ele vai te enganar. O inimigo vai fazer o quê? Ele vai enganar você, ele vai falar uma mentira como se fosse verdade. O inimigo ele faz dessa forma. Deputar as escrituras. Ele conhece a palavra. Então ele vai, dentro da Bíblia, ele vai tentar te enganar, ele vai tentar te induzir a tirar você do foco. Dissimular e induzir a dissimulação. É basicamente o que eu falei para vocês. Ele vai induzir, ele vai te fazer você sair do foco. Porque se a gente estiver focado, caminhando somente na presença de Deus, é onde vai receber a vitória. Fazer falsos sinais. Ele tem esse intuito de fazer na vida de um cristão. Sinais, enganando o crente, o servo de Deus, a sair da trajetória da presença de Deus. Fazer acusações. Muitas das vezes você está lá, para você entender, na presença de Deus. Mas o inimigo vai o quê? Ele vai te acusar. Ele vai mexer com o seu passado e falar alguma coisa que você fez lá atrás. Então ele faz alguma forma para tentar tirar você, para você se esfriar, parar de orar, de buscar a presença de Deus. Promover ideologias anticristãs. Quando eu falo essa parte, para vocês entenderem, ideologias, vai ser o quê? Ele não vai mais focar nas escrituras o que Deus fala, e sim no que o homem vai falar. Não acredita no que Deus tem para falar, e vai o quê? Ouvir o que o homem acha, não o que Deus pensa. É basicamente isso aí. Diante desse quadro, o texto sagrado ordenha revestirmos de toda a armadura de Deus. Então é basicamente o que eu estou falando para vocês. O inimigo ele induz a tirar. É basicamente que nem eu estou olhando aqui para você. Se você estiver sempre focado no que Deus vai te introduzir para você alcançar os seus objetivos, o inimigo de maneira nenhuma vai tirar você do foco. Você vai estar sempre olhando somente para Deus te abençoar e te honrar. Amém? Aí vamos entrar na outra parte que fala assim, o conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que o conflito não é contra carne e sangue. A batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. Para vocês entenderem. Quando o cristão está lá, no seu quarto, na batalha lá, na batalha diária, no seu quarto, orando pela família, orando pelos seus entes queridos, pela igreja, pelo povo, o inimigo vai fazer o quê? Nesse tempo ele vai lutar constantemente para tirar você do foco, para você parar de fazer isso, de parar de buscar se revestir da presença de Deus. Ele vai colocar obstáculos, tirar o seu tempo para você parar de buscar coisas, para você parar de fazer a vontade de Deus. É basicamente nesse tópico o que eu estou falando para você nessa aula. Amém? As agências postais do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. É basicamente o que eu falei para vocês. Paulo ele identifica, ele nos alerta nas lutas
que o inimigo faz diariamente. O inimigo ele luta 24 horas sobre a nossa vida. Entenda basicamente assim, para vocês, existe um reino lá dos céus. E quando nós estamos orando, clamando a Deus para que Deus venha nos abençoar, nos dar força, às vezes pedimos algo para Deus, existe uma batalha travada entre o mal e os anjos para Deus entregar a bênção sobre a nossa vida. Só que o que acontece? O inimigo ele tenta de toda maneira tirar o foco do cristão. E vai fazer o quê? Vai lutar constantemente para tirar a vida do crente do foco da presença de Deus. É basicamente o que eu estou falando nessa aula. Quando nós aprendemos da palavra, o que as escrituras dizem dentro da Bíblia de Deus, dentro da palavra, nos ensina a aprender que é a oração que é a chave da vitória, onde nós vamos conseguir lutar constantemente com as lutas ciladas do inimigo sobre a nossa vida. E nisso daí, Paulo nos ensina o quê? A estar marchando constantemente, sem olhar para o lado, atrás, o que pode te afrontar, pode te introduzir, fazer você pecar, a sair da presença de Deus. E muitas vezes tem muitas pessoas que acabam se espiritualmente, basicamente nesse termo, que faz com que o cristão perca totalmente o foco de se revestir da armadura de Deus. Amém? Nessa parte vamos estar falando de 3 características e aspectos. Esses 3 são: eles são poderosos, principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade de agir. Essa parte, nesse primeiro. Eles são malignos. Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Refere-se a demônios que empregam o seu poder e destrutivam para o mal. Terceiro, eles são astutos, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Aí, basicamente, o que eu vou falar para vocês? Quando eu falo assim da queda da igreja, não é a base como uma parede, não. A igreja somos nós, a vida de um cristão no reino espiritual. Amém? Aqui ele fala que ele é poderoso, sim, ele tem poder, mas quem é maior de todos é Deus. Ele é maligno, ele é maldoso, faz maldade entre a vida do cristão. Mas Deus ele nos dá força, nos dá direção e sabedoria para que nós venha suportar as lutas do nosso adversário. E ele é astuto, ele maquina várias formas de tentar para que o crente venha tropeçar, venha cair e sair do foco. Amém? Espero que vocês entenderam essa parte. Amém? Vamos continuar aqui na continuidade da revista. Amém? Nesse tópico, o crente, nesse segundo tópico que eu falei para vocês, o crente precisa conhecer o seu campo de batalha espiritual para que ele possa guerrear contra o inimigo e receber a vitória. Amém? Aqui nos enfatiza o quê? Que devemos estar, nós estamos entendendo aqui, nós estamos num campo de batalha constantemente. O cristão sempre vai passar por uma luta, dificuldade. Só que as lutas, para que o cristão venha entender, não é para que a gente venha parar no meio do caminho, de maneira nenhuma. Devemos continuar firme, basicamente, junto com as armaduras que Deus nos dá constantemente, para que ele venha suportar as lutas diárias contra o inimigo. Amém? Vamos na parte 3. Agora vamos entrar na parte onde fala da armadura de Deus, para que você venha entender no reino espiritual. Amém? Elas são citadas como basicamente um conjunto, igual a armadura de um soldado. Amém? Que tem a espada, o capacete, a couraça, o cinto, as sandálias, o escudo. Amém? Eu vou estar falando cada parte dessa daí, cada armadura dessa,
para vocês entenderem o significado, para vocês entenderem na parte espiritual do reino de Deus. Amém? Na armadura completa de Deus, a expressão toda a armadura traduz como grego de panóplia. Significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Amém? Basicamente, quando nós estamos com essa armadura, ele diz que, nessa parte fala assim que vamos estar fortemente armado contra as astutas do inimigo sobre a nossa vida. Amém? Na batalha espiritual, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus. Aqui ele explica exatamente que nós não vamos lutar como muitas pessoas falam assim, eu vou lutar com a força do meu braço. Na força do braço você não vai chegar em lugar nenhum. Muitas vezes tem muitas pessoas que vai fazer algo e esquece de colocar o Deus na frente e acaba querendo fazer o quê? Na força do braço. Dessa maneira você não vai conseguir. Deus nos ensina o quê? Que devemos o quê? Na luta constantemente, nossa vida, para que nós venha conquistar nossos objetivos. Ser curado de enfermidades que muitas vezes o inimigo lança sobre a nossa vida. Lança desânimo para tentar não afrontar dentro da nossa família, para colocar desunião dentro do lar, que é uma forma que ele faz. Às vezes, muitas vezes, tira o nosso tempo para que não venha o tempo precioso que nós temos de oração constante, buscando a presença de Deus. Nessa parte fala o quê? Que o cristão deve o quê? Estar basicamente usando a armadura de Deus, que não vai nos ajudar a lutar constantemente com a luta espiritual. Não é na luta aqui na terra, mas no reino espiritual, porque sabemos o que? Para vocês entenderem. Quando nós estamos orando, buscando a presença de Deus, sempre vai ter lutas sobre a nossa vida que vai impedir de nós alcançar nossos objetivos. Por isso que tem muitas pessoas que estão nos caminhos do Senhor, acabam o quê? O que acontece muitas das vezes? Acabam saindo da presença de Deus, porque esquecem que é a oração que vai nos ajudar, dar força para continuar. É a palavra de Deus que nos dá força constantemente de alimentar, de aprender dentro da palavra. O inimigo não quer que você aprenda na palavra de Deus. Ele quer de maneira nenhuma. Ele quer que você pare de ler a Bíblia. Pare de orar constantemente. Pare de você fazer a obra de Deus. Para de você falar do amor de Deus. Amém? Agora vamos entrar nessa parte onde fala cada parte da armadura espiritual de Deus. Amém? A armadura indispensável da defesa. Cingidos os vossos lombos com o cinturão, a verdade. Que é basicamente o que? A paz e reverência. Nessa parte, quando fala do cinturão, o cinturão é basicamente o que? No reino espiritual, a verdade da doutrina de Cristo. Que você vai saber a verdade. Dentro da Bíblia, você vai aprender distinguir o que é certo ou errado. Dentro da doutrina de Cristo e a integridade do soldado. Vamos lá numa parte lá, se você puder abrir para você entender essa parte. No livro de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Amém? Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Amém? Se você estiver com sua Bíblia, abre para você acompanhar dentro da palavra de Deus. Amém? 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Amém? Capítulo 13, versículo 8. Amém? Está escrito assim: porque nada podemos contra a verdade, senão
pela verdade. Amém? Aqui ele fala assim. Então, basicamente o que? O cinturão da verdade. Quando nós usamos o cinturão que Deus nos dá no reino espiritual, ele nos guarda e nos ensina o que? A verdade. Nos ensina o que devemos fazer, o que devemos fazer na direção, na presença de Deus. Amém? Vamos continuar? Agora vamos estar falando da vestidura da couraça da justiça. É basicamente, nós falamos agora sobre o cinto, amém? Agora vamos estar falando da couraça da justiça, é basicamente o que? Essa parte do peito, amém? Aqui fala assim: a retidão do soldado no campo de batalha. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, vamos lá, entrar nessa parte para você entender, quando fala sobre da parte da couraça da justiça, amém? Romanos capítulo 5, versículo 1, amém? Vamos lá. Vamos abrir o versículo para vocês nos acompanhar dentro da palavra de Deus, para vocês entenderem o que está dizendo nessa parte desse versículo, sobre onde fala sobre a couraça da justiça, amém? Capítulo 5 de Romanos, versículo 1, amém? Glória a Deus. Aleluia. Está escrito assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, com o nosso Deus Jesus Cristo. Aí ele fala basicamente o que? Quando nós revestimos da couraça da justiça, essa parte espiritual, nós guardamos o nosso coração, nós protegemos no reino espiritual basicamente o que? O nosso coração, os nossos sentimentos perante quando vem uma luta, para vocês entenderem no reino espiritual. Quando alguém tentar te afrontar e falar algo para tentar te entristecer, se você estiver revestido da presença de Deus, essas palavras que forem te afrontar não vão te machucar, amém? Para você entender. Quando nós no reino espiritual, quando nós estamos revestidos da couraça da justiça perante a Deus, é basicamente isso daí, para vocês entenderem. Nós protegemos o nosso coração, a nossa mente também. Quando alguém vem te afrontar, te apontar, falando que você não vai vencer, que você não vai conseguir. É basicamente isso para vocês entenderem quando falamos da couraça da justiça. Amém? As armadilhas indispensáveis da defesa. Calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Quando falamos das sandálias, que é os pés, é a firmeza que o Evangelho proporciona, a prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 16. Vamos lá, se você puder abrir. Romanos capítulo 1, versículo 16 diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também do grego. Amém? Então, quando o cristão ele segue a presença de Deus, ele não se envergonha de andar, de mostrar que realmente é um cristão na presença do Senhor. Ele vai estar firmemente andando, caminhando, sem desviar do foco que é Deus, onde Deus vai nos dar força para continuar firme na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá continuar. Agora vamos estar falando sobre o escudo da fé. Amém? A fé é inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Em Provérbios capítulo 30, versículo 5. Amém? Se vocês puderem
nos acompanhar dentro da Bíblia, da Palavra, aí vocês vão estar entendendo a cada tópico, cada parte que eu estou falando para vocês, amém? Provérbios capítulo versículo 5 diz assim: toda a palavra de Deus é pura, escudo para os que confiam nele, amém? Então, o que nessa parte, quando fala do escudo da fé, nós vamos ter uma fé inabalável, acreditar constantemente, crer que Deus sempre está conosco, que Deus vai sempre nos suprir, nos dar força para continuar confiando que Deus, mesmo que a gente não podemos ver, como para vocês entenderem, vocês estão me vendo, mas na parte, vocês conseguiriam entender como que nós conseguimos ver Deus na nossa vida? O que? Nós sentimos Ele, a presença dEle. Através, quando nós buscamos, nós sentimos a graça dEle sobre a nossa vida, que nos dá força e acreditar constantemente que Deus não vai dar força para continuar confiando que Deus vai operar sobre a nossa vida poderosamente. Amém? Amém? Vamos lá, continuar. Agora vamos estar falando do capacete da salvação. O capacete da salvação é basicamente o quê? A certeza da salvação que já recebemos em Cristo. A convicção pela plena salvação do último dia. Amém? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Amém? Vamos lá? Para vocês entenderem essa parte. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8 e 9. Diz assim: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo da fé e do amor, tendo por capacete e esperança da salvação, porque Deus nos destinou para a ira, para que a aquisição da salvação para o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aí fala que nós tenhamos a certeza, convicção da nossa salvação, crendo que nós recebemos a nossa salvação. Jesus Cristo deu a vida por nós na cruz do Calvário, amém? Mas aí vocês falam assim: mas Roberto, então eu tenho que ter convicção e acreditar que na vida espiritual eu tenho certeza da minha salvação. Sim, só que tem uma coisa para vocês entenderem, que tem muitas pessoas que vão querer questionar, falar sobre isso. Que nossa salvação, nós devemos vigiar, como eu entendo em algumas partes. Devemos estar em vigilância para que não venha cair nas ciladas do inimigo, para tirar do foco, para que não venha perder a nossa salvação, que quando chegar o grande dia, nós venha subir para o céu. Amém? Para vocês entenderem. Porque tem pessoas que podem estar depois perguntando, falam assim: mas devemos ter convicção, certeza na nossa salvação? Sim. Mas devemos cuidar, zelar, para que não venha perder a nossa salvação perante a presença de Deus. Amém? Para vocês entenderem essa parte. Amém? Vamos continuar? Agora é a última parte que fala sobre a espada. Amém? A espada é basicamente o que? A palavra de Deus. A imprescindível arma ofensiva. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada plenamente. Amém? Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Amém? Vamos lá? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3... capítulo 3, versículo 16, amém? Aleluia. Está escrito assim: toda a escritura divinamente inspira e proveitosa para ensinar, para redarguir e
para corrigir e para instruir em justiça. Amém? Aqui ele fala basicamente o que nos inspira plenamente na palavra de Deus, a palavra que nos ensina constantemente que devemos o que? Aprender dentro dos mandamentos de Deus. Devemos o que? Aprender constantemente o que devemos fazer, o que é certo e o que é errado. Nos ensina o que? Que devemos amar o nosso próximo. Basicamente, o que para vocês entenderem, dentro da palavra, a espada, ela nos ensina a lutar constantemente, entendeu? Se alimentar e se revestir da força para nos continuar firme na presença de Deus. Na espada, quando fala da espada de Deus, no reino espiritual, fala de a única arma disponível tanto para a defesa quanto no ataque. Então, a espada, a palavra de Deus nos ensina o quê? Que quando devemos nos defender e quando devemos atacar. Amém? Na parte da defesa, fala que usada para resistir às ciladas do diabo. Amém? E no ataque fala, usada para derrubar as fortalezas de Satanás. Amém? É basicamente isso aí, que fala sobre a espada do Espírito. Amém? Vamos lá, vocês entenderem essa parte, para não tirarem dúvida e conclusão do que eu estou falando para vocês. Amém? Em Efésios capítulo 6, versículo 17, diz assim: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica do Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? É basicamente isso, o que eu falei para vocês. Amém? A palavra nos ensina o quê? Dentro da palavra de Deus ensina que a espada, que é a espada do Espírito, nós usamos ela tanto na defesa contra a e no ataque também, para que ele venha lutar, não recuar, e sim continuar lutando constantemente contra as lutas do adversário. Amém? Nesse tópico, nós falamos o que? As armas ao nosso dispor são indispensáveis para resistirmos aos ataques das trevas. Permanecemos inabalável. Amém? Amém? Todas essas armaduras que eu falei para vocês, no reino espiritual, nos deixa firme, não vai ter como o inimigo tentar nos abater, nos afrontar de maneira nenhuma. Amém? Nessa conclusão dessa aula, tudo que eu falei para vocês, resumindo tudo que eu falei para vocês, vamos lá. Na primeira parte, a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pelo sobre-excelente grandeza do poder de Deus. Amém? Capítulo 1, versículo 19. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém o reino das trevas não deve se amedrontar o cristão. Amém? A Escritura convoca o salvo a combater e vencer as potestades do ar e revestido com a armadura de Deus. Amém? Nessa aula de hoje nós aprendemos o que? Devemos o que? Estar se revestindo da presença de Deus. Amém? Para que nós venha estar suportando, amém, as lutas constantemente contra o inimigo. Amém? Basicamente, nessa aula nós aprendemos o que? Devemos estar em constante oração. Devemos estar usando todo a armadura para que o inimigo não venha nos afrontar. Amém? Nós falamos sobre o centurião, que é a verdade, onde Deus nos ensina e mostra a verdade, o caminho que devemos caminhar. Amém? Na armadura da vestidura da couraça da justiça, Deus faz justiça
ao soldado e dá força para que ele venha suportar a luta travada contra o adversário. Amém? E a sandália para a preparação do evangelho, firmeza, sem sair do foco da presença de Deus. Crer e acreditar constantemente que Deus está sempre conosco. O escudo da fé, ter uma fé inabalável e acreditar que Deus ele vai nos dar força para continuar lutando constantemente com a luta do adversário. Amém? E o capacete, que é a salvação que eu acabei de falar para vocês agora há pouco. Que tenha certeza da nossa salvação. Amém? E a espada, onde fala sobre a palavra de Deus. Que tenha plenamente convicção que Deus, através da palavra nos dá força para continuar firmemente na presença de Deus. Amém? Agora vamos na parte das perguntas dessa aula da revista. Amém? Está escrito assim: a expressão fortalecei-vos no Senhor indica o quê? Que não temos o poder em nós mesmos. Amém? O que significa a expressão cilada do diabo? Indica as armaduras articulares perseverantes no reino das trevas. Amém? Como Paulo identifica as forças do mal e marcha contra a igreja? Como principado protestante, príncipe das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Amém? O que traduz a expressão toda a armadura? Traduz como grego o panoplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Amém? Que tipo de arma a espada do Espírito? A espada do Espírito é uma arma disponível tanto para a defesa como o ataque. Amém? Deus abençoe. Eu espero que vocês tenham gostado desse estudo, dessa aula hoje. Amém? Da lição 13. Amém? Eu não sei se eu vou conseguir estar passando as outras lições, mas eu vou estar trazendo algo da parte de Deus constantemente ao coração de cada um dos irmãos. Amém? Eu espero que vocês tenham gostado. Tenham um domingo abençoado na mão do Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Tchau. Fique com Deus.